Obrigado, doutor Flávio. Obrigado mais uma vez o convite. É a segunda vez que eu estou aqui nesse evento super importante. E esse ano um tema bastante complexo, né, para a gente discutir o que vem acontecendo dentro da saúde com toda essa transformação digital que a gente vem vivendo aqui nos últimos anos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, né, são dois temas que parecem a mesma coisa, mas são temas completamente diferentes, que é a transformação digital e a inovação digital. Hoje a gente tem usado isso quase que da mesma maneira e são bastante diferentes. Eu estou falando de transformação digital e a transformação digital é uma mudança na cultura da organização. É mudar processos, é mudar estruturas, é mudar a forma de trabalhar, trazendo o digital para dentro de tudo isso, facilitando o trabalho, trazendo o digital. E a inovação digital, eu estou falando de coisas novas, tecnologias novas. Então, a transformação digital é uma forma de entender que ela só vai acontecer quando eu mudar a cultura da instituição. Eu preciso criar uma cultura digital. E nós, na saúde, demoramos muito para pensar em como trazer o digital para dentro da nossa prática. Ah, isso é verdade? Isso é verdade. Eu tenho hoje o prontuário eletrônico que eu não consegui fazer ele ser eletrônico. Em muitas instituições, o prontuário eletrônico, o sistema integrado de gestão é uma máquina de escrever, né? Então, isso quer dizer o quê? Eu não fiz a transformação digital. A instituição não mudou os seus processos, não mudou a mentalidade das pessoas e não criou o que, na verdade, é uma governança digital que muda completamente a forma de entender aí a instituição. Bom, nós demos saltos dentro da transformação digital. Nós saímos da digitalização da informação, né? Eu acho que isso aqui é até bom para muitas instituições fazerem aí o diagnóstico, né, de onde é que a gente está nisso tudo. Porque a gente passou pela primeira fase disso tudo, onde a gente digitalizou as informações. A hora que a gente colocou o que a gente tinha no papel e colocou isso dentro do digital. Passamos por uma segunda fase, onde a gente organizou um pouco melhor as informações, a gente automatizou os processos, né? E só depois a gente conseguiu verificar o quanto a gente agilizou os processos de trabalho, para aí sim chegar na transformação digital. Então, a gente ainda está patinando em algumas instituições, porque a gente não conseguiu ainda melhorar a estrutura da informação, né? Hoje, uma das questões críticas que a gente tem dentro dos serviços de saúde é a falta de informação. Por quê? Porque a gente adicionou o digital, né? Adicionou o prontuário eletrônico, tudo digital, mas a gente não organizou e não estruturou processos para que tudo isso acontecesse. Então, nós podemos avaliar um pouco onde a gente está dentro de tudo isso, porque nós saímos da saúde 1.0 e hoje nós estamos trabalhando a saúde 4.0. Então, e em muitos lugares ainda a gente tem uma estrutura, né, muito voltada à saúde 1.0, aonde a estrutura toda dos processos continua sendo a mesma, né? A gente não evoluiu na estrutura dos processos, não preparou as pessoas e, na verdade, a gente continua aí trabalhando, né? A informação no começo era armazenada no local, depois o registro passou a ser mais seguro e privado, os registros acessíveis, e hoje a gente está falando num único banco de dados, já que o digital nos possibilita isso. Mas vivemos ainda a grande dificuldade da interoperabilidade.
né? A gente fala no digital, na grande transformação digital, mas as nossas informações continuam departamentalizadas, nós não conseguimos ainda fazer toda a estrutura da informação tá efetivamente ligada naquilo que é o paciente. Então, hoje, o paciente, muitas vezes, ele é uma coisa na emergência, ele é uma coisa na clínica, ele é outra coisa. Ele vai passando e é várias pessoas dentro desse processo. Então, nós estamos falando, na verdade, na saúde 1.0, 2.0. Se a gente quiser falar na grande transformação digital, eu vou ter que evoluir isso, né, para um sistema de informação personalizado, aonde o indivíduo... E é isso que a gente vem discutindo, né? O SUS vem falando da saúde digital, não sei o que lá digital, mas para ser alguma coisa digital, a gente precisa entender isto aqui. A transformação digital só acontece quando eu mudo processos e mudo a mentalidade das pessoas. Aí a tecnologia funciona. Hoje, quando a gente discute a transformação digital, 95% da transformação, ela é processos e pessoas. Aonde eu não tenho e não mudo processos e pessoas, não adianta trazer o digital. O digital passa a ser um problema. E hoje o digital é um problema dentro das instituições, né? Porque a gente preenche as mesmas coisas várias vezes, é mais trabalho, é burocracia, porque nós não trabalhamos processos, né? Então, antes de trazer o digital, a gente precisa estruturar os processos, né? E entender que o sistema de saúde é um sistema adaptativo e complexo. Não mexa em um processo sem entender a complexidade e o impacto que ele causa no outro. Então, hoje a gente vê muitos movimentos, né? Eu vou melhorar a emergência. Não melhora a emergência, não, porque ela vai causar um problema imenso no restante da estrutura. E isso é clássico de sistemas complexos. Por isso que a gente não tem tanta evolução dentro desse nosso cenário, exatamente por isso, porque os nossos processos são mal desenhados, né? E pequenos movimentos que são feitos impactam absurdamente na estrutura do sistema como um todo. E se a gente quiser impulsionar o sucesso com a transformação digital, a gente primeiro precisa pensar em valor, depois na tecnologia. A gente precisa pensar primeiro nos processos, não em ferramentas. E depois a gente precisa definir metas claras desde o início do processo. Então, não é só comprar o digital. E o digital, a tecnologia, ela ficou muito barata ao longo do tempo, né? Então, hoje, você vê que a maioria das instituições conseguem ter acesso à tecnologia, né? Mas compram a tecnologia sem pensar nos processos e nas pessoas. Por isso que, no final de tudo, a gente foi criar um grande problema, que foi tanta tecnologia e pouco uso para ela, porque a gente continua produzindo muito pouco, né? Apesar de toda a tecnologia que hoje a gente tem. E isso a gente consegue ver aonde, né? Se a gente for pensar, a estrutura dos hospitais hoje é a mesma estrutura dos hospitais do século XVIII. Nós estamos um pouco atrasados, né, no desenho de fluxos e de processos, porque nós já passamos pela transição epidemiológica, demográfica, tecnológica, e nós não recriamos a estrutura do modelo de gestão do hospital do século XVIII. Então, como colocar tecnologia avançada hoje dentro de uma estrutura que foi montada dentro de uma realidade de 3 séculos atrás? Então,
essa estrutura toda, né? E eu acho que essa fala aqui, né? As empresas começam a perder a relevância, as pessoas começam a não ter mais vontade de trabalhar nas instituições, porque se esforçam muito e tem muito pouco resultado, né? Então, é muito esforço para pouco resultado. E a tecnologia deveria ter feito o contrário, deveria ter diminuído o esforço das pessoas na saúde e a gente ter melhores resultados. E aconteceu o contrário. Por quê? Porque o modelo, né, neste modelo não cabe a tecnologia. Então, essa estrutura traz aí para a gente um questionamento, né, porque a gente vive ouvindo, né, os mensageiros aí do apocalipse, né? Tá tudo ruim, o envelhecimento da população, a sinistralidade, o financiamento, tudo isso. Então a gente pode pensar que a gente está indo rumo ao colapso. Eu acho que a diferença disso é que a gente precisa começar a pensar que hoje nós temos uma ferramenta e o que a gente pensava lá, né, a gente vai ter que repensar, né, fazer mais do mesmo não vai adiantar, a gente só vai sair dessa crise que a gente está vivendo a hora que a gente começar a pensar num novo modelo de gestão, num novo modelo de negócio. Por quê? Porque as transições, elas não aconteceram depois da pandemia. E agora a gente tem a quem culpar também, né? Porque tudo é a pandemia. A pandemia fez isso, a pandemia fez aquilo. Não, só que aquelas transições todas, elas vêm acontecendo há mais de 50 anos. Eu me lembro que eu tinha 30 e as pessoas diziam, daqui não sei quanto tempo a população vai envelhecer, vai ter 60. Eu tenho 60 e a pirâmide não mudou. Eu acho impressionante. Fala, quando vai ser então isso? Primeiro era 20, depois foi para 30, agora foi para 60. Gente, já virou, né? Isso tudo já virou. As doenças crônicas estão aí, tudo está acontecendo. Então não foi a pandemia. Na verdade, foi uma falta, muitas vezes, de entendimento de que o modelo precisava se adaptar a toda a tecnologia que hoje está disponível. Então, a gente precisa de novas estruturas e não de mais tecnologias. Todas as vezes que eu vou nas instituições de saúde, tem alguém dizendo assim, não, agora a gente vai melhorar. Espera que eu estou com um sistema novo, é um processo novo, é uma tecnologia nova, e aí você fala, bom, você volta depois de 5 anos. Não deu, aquela tecnologia não funcionou, aquela ferramenta não funcionou, agora nós temos outra. Então, a gente não consegue vislumbrar uma saída para isso. Então, novas estruturas, né? Novas estruturas e não tanta tecnologia. E só a inovação vai efetivamente salvar a saúde. E onde está a inovação? Está na informação. Se a gente não tiver informação, eu estou falando de inteligência artificial, né? E a gente não tem hoje informação para gerar um banco, né, que seja suficiente para que ele tenha inteligência para direcionar efetivamente o negócio da saúde, né? Então, a gente precisa começar a entender que a própria medicina mudou. Hoje, a gente vem falando de mais autonomia do paciente, junto com a medicina baseada em evidência, que isso evoluiu e muito, e isso trouxe uma nova medicina, trouxe uma nova forma de tratar esse negócio, que é valor. Hoje fala-se muito em valor, até criaram um escritório de valor, eu acho fantástico, né? Como se alguém pudesse fazer um escritório de valor. Isso não existe. Na verdade, valor ele vai ser gerado a hora que eu entender que a própria estrutura da medicina mudou. Daqui para frente, né, a estratégia vai ter que ser voltada à forma de remuneração. E isso vai ter que trazer um novo posicionamento para os médicos, que não vai ser mais produção,
né? E a gente vai começar a falar numa exigência que vem da autonomia do paciente em conhecer efetivamente o que está acontecendo com ele, né? E a nova promessa é trabalhar pelo ciclo completo do atendimento e não mais por episódios, como a gente vinha trabalhando nesses últimos anos, né? As pessoas falam, não, o resultado da cirurgia. O resultado da cirurgia pode ser um verdadeiro desastre. Eu quero saber o ciclo da saúde desse doente. Eu estava conversando com o Dr. Moisés aqui, que outro dia, num evento, né, estavam lá fazendo toda uma... O Brasil é o país que mais faz transplante no mundo. Eu tenho vergonha disso. Eu prefiro esconder, né? Transplante do que faz? Transplante renal e transplante de coração. Se tivesse tratado a diabetes, a hipertensão, com certeza não seria o maior do mundo em fazer transplante. Então, a gente está vivendo um momento onde a eficiência vai começar a ser cobrada de uma maneira diferente, né? Para a gente entender, né? Outro dia também no hospital cardiológico, famosíssimo, disseram, eu sou o hospital que mais coloca válvula no mundo. Olha que horror! Uma publicidade horrorosa, né? Então, e agora a gente vai ter que começar a ver que a gente saiu, né, dessa medicina baseada em evidência para uma medicina baseada em valor. Quando eu falo medicina baseada em valor, eu estou falando de entender o resultado da saúde do indivíduo, né? E o mais importante, a relevância dos procedimentos, né? Então, hoje, fazer mais cirurgia pode ser horrível, né? Porque a gente já viu exemplos disso milhares aí no Brasil. Cirurgia de coluna, 10% era relevante, né? Não sei, cirurgia não sei do que, 5% era relevante. Então, a gente vai começar a ter uma outra discussão, uma nova forma de entender o impacto que essa nossa ineficiência, na falta de informação, né, acaba trazendo para dentro do próprio sistema, né? Isso declara aí um novo momento que a gente está vivendo na medicina, e por isso que isso vai fazer com que as instituições comecem a pensar um pouco melhor na estrutura que elas têm e se vão suportar tudo isso, né? Porque já passou a fase da gente falar que o problema do sistema é a sinistralidade, é envelhecimento da população, isso tudo já passou, né? Agora a gente vai ter que começar a lidar com isso aqui, que é o custo, efetividade, a gestão econômica e financeira das ciências da saúde, que muda completamente a forma de enxergar aquilo que nós fazemos aí no dia a dia. E de onde tudo isso vai sair, né? Isso tudo... Vixe! Isso tudo vai sair desse novo modelo, que é o modelo de gerar valor, né? Então, e aqui a gente vai procurar entender os dados. Daqui para frente, né, tudo vai mudar e tudo vai estar relacionado a dados e informação. A inteligência artificial está aí para isso, né? Eu faço acreditação, trabalho com acreditação há 23 anos e estou tendo que mudar o meu modelo mental, porque a acreditação no modelo que acontece vai acabar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com uma plataforma de inteligência artificial, aonde nós vamos monitorar continuamente os resultados da instituição. E nós não vamos mais, no local, precisar avaliar o que a instituição está fazendo. A avaliação presencial será um evento, né? Não será alguma coisa. E as instituições vão ter que entender isso, porque a hora que a autonomia das pessoas começar a tomar força e toda a estrutura do financiamento chegar relacionado a valor, nós vamos perder o controle
desse canal de reclamação que a gente tem. A gente culpa todo mundo, né? Outro dia eu vi até assim que a culpa era do usuário, que usava muito o sistema, né? A gente não tem quem culpar, a gente culpa o paciente. Ele usa demais o sistema. Bom, e o que você faz que não educa? Porque uma parte da saúde é educação em saúde, né? Então, a gente estava falando antes aqui de amamentação. A amamentação é uma questão de educação em saúde. E de quem é a responsabilidade? É nossa. Da mesma forma que somos responsáveis por intervenções, nós somos responsáveis por educação, não é? Então, tudo isso vai sair dos dados, né? Hoje, a quantidade de dados que a saúde tem já seria suficiente para que a gente fizesse a grande transformação nesse sistema. Então, ainda temos problemas, muita regulamentação para ser feita para que isso aconteça, mas já está na hora da gente começar a pensar se a gente está realmente pronto para tudo isso, né? Então, daqui para frente, o poder não é mais o dinheiro na mão de poucas pessoas, mas é as informações nas mãos de muitos, né? Essa é a discussão que a gente está fazendo daqui para frente. Quando o paciente tiver todas as informações na mão dele, as coisas vão mudar, a relação dele com a saúde vai mudar. E aí a gente começa a falar numa nova sociedade, que é o que vem por aí, que é a sociedade 5.0, onde cada um vai começar a ter autonomia sobre a condução daquilo que é feito com a sua saúde. Então, informações de saúde, informação clínica, as informações clínicas, elas vão continuar sendo importantes, então as informações do hospital, elas continuam sendo importantes, mas daqui para frente, as informações de saúde é que vão valer dentro desse sistema. Por isso que a saúde no mundo vem discutindo a questão da atenção primária. Não adianta mais querer achar que é importante porque você está fazendo transplante renal, porque você deveria estar tratando esse diabético e esse hipertenso lá na atenção primária. Então, os sistemas de coleta de dados hoje, eles são muitos e vai depender de um novo modelo de gestão dentro das instituições para que isso seja utilizado. Se não for feito pela instituição, vai ser feito de uma outra maneira, porque essa coleta de dados, ela já vai ser possível pela própria inteligência artificial. Então, daqui para frente, a inteligência artificial vai trazer essas informações, né? E se não for a gente a tomar as decisões, outros vão tomar as decisões pela gente. Então, daqui para frente, quem tiver informação e quem souber lidar com a informação vai se diferenciar dentro dessa estrutura. Então, a transformação no sistema, na saúde, né, passa aí por uma questão de entender essa quantidade de fluxos e de novas tecnologias que a gente tem para fazer isso efetivamente funcionar. Então, nós precisamos sair dessa estrutura ainda fechada dentro daquilo que a gente acha que é a grande inovação na saúde, que é o prontuário eletrônico, né? E começar a entender que o mundo já foi muito além disso, né? E que agora a gente precisa começar a pensar como lidar com essa quantidade de informação e o que é que a gente vai tirar disso tudo para uma boa tomada de decisão. A tecnologia, ela deve ser vista como um facilitador e não como uma solução. Ela só veio para facilitar. Eu achei esse exemplo aqui de Harvard fantástico, né? Harvard contrata inteligência artificial com professor em curso de programação. Mas a fala é muito importante.
mas a gente não vai deixar de avisar os nossos alunos que o mais importante é a análise crítica das informações que você está tendo. E não importa se quem está dando a informação é um humano ou é a máquina, né? Então, nós precisamos começar a entender, né, que a interpretação desses números daqui para frente é o que vai fazer a diferença. Hoje, nós estamos entulhados de dados e nós não conseguimos efetivamente tirar a informação de tudo isso. Eu me lembro que quando a gente começou a falar de perfil epidemiológico, foi uma crise dentro das instituições, né, porque uns achavam que era o CID, outros achavam, cada um foi procurando, essa informação estava lá, está todo o tempo sendo presente dentro da estrutura, mas nós não sabíamos interpretar, na verdade, aquilo que estava saindo dali. Não é que não tinha informação, a informação estava lá, estava faltando uma interpretação do que fazer com o perfil epidemiológico que era levantado dentro das instituições. Então, estudos no setor da saúde estão demonstrando o quão poucos projetos de transformação digital são bem-sucedidos. Hoje sabe-se que de 80% a 85% desses projetos, eles não têm sucesso. É muita energia, muito dinheiro, muito tempo e a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa pensar que para eu comprar tecnologia, para absorver tecnologia, eu preciso saber se eu tenho pessoas e se os meus processos vão tolerar essa tecnologia. Se fosse simples assim, a gente já estaria num outro patamar, né? Porque o que a gente absorve de tecnologia é enorme. Então, o que agora a gente precisa fazer é uma reflexão do quanto já se investiu nessas tecnologias e o quanto a gente soube interpretar o que efetivamente saiu de tudo aí. Que informação eu vou tirar de tudo isso? Mas a gente começou a contar número de consultas e isso virou uma forma de pagar menos para médico também. Mas essa é outra questão. Mas a gente precisa regulamentar isso melhor, porque senão a gente vai cair mais uma vez na emboscada que a gente caiu do prontuário eletrônico, né? Todo mundo investiu milhões nisso e hoje a gente não sabe o que fazer com ele, né? Tem dias que você fala, não, vou jogar tudo fora. Não, eu não posso jogar, porque já foi 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão, é melhor ficar com ele. Então, a gente precisa realmente pensar no que a gente vai trazer dessa tecnologia e o quanto a gente está preparado para isso. Eu conto sempre a história de um amigo meu que me ligou, ele não é da área da saúde, e disse assim: Mara, você acha que eu acredito nisso? Eu fiz uma teleconsulta e eu não vi a cara do médico, porque a câmera ficava aqui na testa dele, aí ele abaixava, levantava e tal. Você acha que eu faço o que ele... Eu falei, olha, eu não acho que não, né? Você não confiou, você olhou nos olhos dele, ele falou, eu não consegui, porque a câmera não parava. Então, assim, lidar com a máquina não é pôr um profissional da saúde na frente de uma máquina, né? Se antes a gente tinha dificuldade para discutir semiologia e propedêutica, né? Eu lembro que a gente discutiu tempos, né, a questão de plano terapêutico e projeto terminal, não saímos dessa discussão. E hoje eu estou tendo que discutir a telepropedêutica. É outro canal. E eu não consegui ainda fazer plano terapêutico. Então, a gente precisa pensar muito e quanto é que a gente pode estar perdendo de informação dentro desse contexto. Para a gente poder falar efetivamente de uma saúde inteligente, que é o que a gente vai viver daqui para frente, com toda essa tecnologia, os robôs, blockchain, aprendizado de máquina, nanoterapia, tecnologia, tudo isso, né? E isso já é real. Isso já é real, já está aí. O que a gente precisa entender é que daqui para frente a tecnologia não vai ser a solução e ela vai ser subjacente a tudo aquilo que nós fazemos como seres humanos. Se a gente
perder a empatia, né, se a gente perder a forma de cuidar e achar que o digital vai fazer isso, nós vamos deixar de trabalhar naquilo que é uma saúde inteligente, essa estrutural dentro dos modelos de gestão que nós já vivemos nos últimos 250 anos. Então, é uma transformação de escala, o escopo é de complexidade, né? E a gente não pode jogar isso fora e tentar achar que a solução é uma nova tecnologia, é uma nova forma de atender, né? Para que a gente alcance efetivamente a transformação digital, nós precisamos de infraestrutura digital, a gente precisa de uma governança digital que pense o digital e que faça dele as habilidades digitais necessárias para lidar com tudo isso. Não é colocar um homem atrás da máquina, né? É muito mais do que isso. Então a gente precisa mais uma vez entender como fazer essa transformação. E uma outra questão que é a cooperação digital, né? Não é porque funciona na outra que vai funcionar na sua. A gente vai ter que estudar muito junto, entender o que é resultado que pode sair desse digital para a gente efetivamente conseguir trabalhar essa transformação. E sem abordar todos esses aspectos, dificilmente a gente vai evoluir dentro dessa estrutura. E a gente vai continuar coletando dados em planilhas de Excel, paralelo do sistema informatizado, o sisteminha paralelo que tem na UTI, o outro sistema que tem ali, e nós não vamos sair desse ciclo todo. Então, pensar essa transformação requer uma estrutura, requer um planejamento, né? Então, se a gente quer trabalhar metas de eficiência, eu preciso tirar as pessoas de práticas repetitivas que não fazem mais sentido, né? Hoje a gente está discutindo aí uma grande crise na enfermagem e ela só vai piorar. Ah, nossa, mas você não podia trazer uma boa notícia? Não, a notícia vai piorar. Se eu não souber, né, tirar aquilo que é repetitivo das pessoas, fazer com que o digital faça essa transformação, nós vamos continuar brigando, né, com o piso, com o quantitativo, com mais ou com menos, e a gente não vai chegar onde a gente quer. Porque se a gente for trabalhar os 17 objetivos da OCDE, um deles é saúde de qualidade para todos, e só vamos chegar na saúde de qualidade para todos se o digital estiver dentro disso. Sem o digital, nós não vamos conseguir discutir saúde de qualidade para todos, e não para poucos, mas para todos, dentro da nossa estrutura e do nosso sistema. Acho que era isso que eu queria falar. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a tecnologia, mas ainda me assusta a forma como as pessoas vêm lidando com a tecnologia, né? A gente quer um telefone celular, né, para fazer ligação, né? E hoje pouca gente sabe lidar com todos os recursos que tem aí dentro. Isso é só um exemplo. Imagine o que a gente está fazendo com esses sistemas integrados que já estão aí disponíveis, e o que a gente está tirando efetivamente de informação daí, ou será que a gente só está tirando uma foto e fazendo uma ligação? Então, a gente precisa refletir muito. Nós estamos num momento de reflexão, nós saímos de uma pandemia e entramos numa crise dentro do sistema. Então, este é um momento de grande reflexão para que a gente saia dessa crise e seja sustentável, que é o objetivo principal dos 17. O principal é a sustentabilidade. Então, é isso, gente. Obrigado.